21 de janeiro, seja muito bem-vindo ao Plano Anual de Leitura da Bíblia com Rosânia e Lana. Nós vamos ler hoje Êxodo, de 8 a 10. Depois Deus disse a Moisés: vai falar com o rei e diga que o Senhor está dizendo a ele o seguinte: deixe que o meu povo saia do país a fim de me adorar. Se você não deixar, eu castigarei o seu país, cobrindo-os de rãs. O rio Nilo ficará cheio de rãs, e elas sairão dele e entrarão no palácio do rei, no seu quarto, na sua cama, nas casas dos seus funcionários e do seu povo, e até dentro dos fornos e das bacias de amassar pão. As rãs pularão em cima de vocês, do seu povo e de todos os seus funcionários. O Senhor Deus disse ainda a Moisés: diga a Arão que estenda o bastão sobre os rios, os canais e os poços, e faça com que as rãs saiam das águas e cubram a terra do Egito. Aí Arão estendeu a mão sobre a água do Egito, e as rãs saíram das águas e cobriram todo o país. Porém, os mágicos, com as suas artes, fizeram a mesma coisa. Eles também trouxeram rãs sobre a terra do Egito. Então o rei mandou chamar Moisés e Arão e lhe disse: peça ao Senhor Deus que livre a mim e o meu povo dessas rãs, e eu deixarei que o seu povo vá e ofereça sacrifício a ele. Moisés respondeu: terei muito prazer em levar o seu pedido. Diga quando é que o Senhor quer que eu peça a Deus em seu favor, em favor dos seus funcionários e do seu povo, para que as rãs sumam do seu palácio e das casas, e fiquem somente no rio. O rei respondeu: orem por mim amanhã. E Moisés disse: ó rei, vou fazer como pediu, e assim o Senhor ficará sabendo que não há outro Deus como o Senhor nosso Deus. O Senhor, os seus funcionários e o seu povo ficarão livres das rãs. Só no rio Nilo é que haverá rãs. Moisés e Arão saíram do palácio do rei. Depois Moisés disse ao Senhor Deus, que retirasse as rãs que ele havia mandado contra o rei. E o Senhor atendeu ao seu pedido. As rãs que estavam nas casas, nos quintais e nos campos morreram. Os egípcios fizeram muitos montes de rãs, e um cheiro horrível se espalhou pelo país inteiro. Quando o rei viu que as rãs tinham morrido, continuou teimando, como o Senhor tinha dito, e não atendeu ao pedido de Moisés e Arão. A terceira praga, os piolhos. O Senhor Deus disse a Moisés: diga a Arão que bata na terra com o bastão para que em todo o Egito o pó vire piolhos. E Arão bateu na terra com o bastão, e todo o pó do Egito virou piolhos, que cobriram as pessoas e os animais. Os mágicos tentaram fazer aparecer piolhos, mas não conseguiram. E as pessoas e os animais continuaram cobertos de piolhos. Então os mágicos disseram ao rei: foi Deus quem fez isso. Mas o rei continuou teimando, como o Senhor tinha dito, e não atendeu o pedido de Moisés e Arão. A quarta praga, as moscas. O Senhor Deus disse a Moisés: amanhã cedo, quando o rei for à beira do rio, vá falar com ele, e diga-lhe que eu, o Senhor, digo o seguinte: deixe que o meu povo saia do país, a fim de me adorar. Se você não deixar, eu mandarei moscas para castigar você, os seus funcionários e o seu povo. As casas dos egípcios ficarão cheias de moscas, e o chão ficará coberto com elas. Mas naquele dia separarei a região de Gósen, onde mora o meu povo, para que ali não haja moscas. Assim, você ficará sabendo que eu, o Senhor, estou aqui nesse país. Farei diferença entre o meu povo e o seu povo. Este milagre vai acontecer amanhã. Assim fez Deus, o Senhor, e entraram grandes enxames de mosca no palácio do rei e nas casas dos seus funcionários. E por causa das moscas, houve muito prejuízo no Egito inteiro. Então o rei chamou Moisés e Arão e disse: vão oferecer sacrifício ao seu Deus, porém façam isso aqui mesmo no Egito. Moisés respondeu: isso não daria certo, pois os animais que oferecemos em sacrifício ao Senhor nosso Deus são sagrados para os egípcios. Se eles virem a gente matar os animais que eles adoram, com certeza nos matarão a pedradas. Nós temos de caminhar 3 dias pelo deserto, até chegarmos ao lugar onde vamos oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como Ele mesmo nos ordenou. Então o rei disse: se vocês não forem muito longe, eu os deixarei ir ao deserto, oferecer sacrifício ao Senhor, seu Deus.
orem também por mim. Moisés respondeu: logo que eu sair daqui, vou orar a Deus para que esses enxames de moscas deixem o Senhor, os seus funcionários e o seu povo. Mas o Senhor não deve nos enganar outra vez, proibindo que o povo vá oferecer sacrifício a Deus, o Senhor. Então Moisés saiu do palácio e orou a Deus, o Senhor. O Senhor fez o que Moisés havia pedido. Ele fez com que as moscas deixassem o rei, os seus funcionários e o seu povo. Não ficou uma só mosca, mas ainda dessa vez o rei continuou teimando e não deixou o povo ir. A quinta praga, a morte dos animais. Capítulo 9. O Senhor Deus disse a Moisés: vá falar com o rei e diga que o Senhor, o Deus dos Hebreus, diz o seguinte: deixe que meu povo saia do país a fim de me adorar. Pois se você não deixar e continuar impedindo que ele vá, eu o castigarei com uma doença horrível, que atacará todos os seus animais, isto é, os cavalos, os jumentos, os camelos, o gado, as ovelhas e as cabras. Farei diferença entre os animais dos israelitas e os dos egípcios, e não morrerá nenhum animal dos israelitas. Eu, o Senhor, marquei um prazo. Farei isso amanhã. No dia seguinte, o Senhor fez como tinha dito, e todos os animais dos egípcios morreram. Porém não morreu nenhum dos animais dos israelitas. O rei mandou ver o que havia acontecido, e foi informado de que não havia morrido nenhum animal dos israelitas. Apesar disso, o rei continuou teimando, e não deixou o povo ir. A sexta praga, os tumores. Então o Senhor Deus disse a Moisés e Arão: peguem punhados de cinzas de um forno, e que Moisés jogue essas cinzas para o ar diante do rei do Egito. Ela se espalhará como um pó fino sobre toda a terra do Egito, e em todos os lugares a cinza produzirá tumores, que se abrirão em úlceras nas pessoas e nos animais. Assim Moisés e Arão pegaram cinza, ficaram de pé na frente do rei. Moisés jogou a cinza para cima, e ela produziu tumores que viraram úlceras nas pessoas e nos animais. Os mágicos não puderam aparecer diante de Moisés, porque eles e todos os outros egípcios estavam cobertos de tumores. Porém o Senhor Deus fez com que o rei continuasse teimando. E como o Senhor tinha dito a Moisés, o rei não atendeu o pedido de Moisés e Arão. A sétima praga, a chuva de pedra. O Senhor Deus disse a Moisés: amanhã cedo vá se encontrar com o rei e diga-lhe que o Senhor, o Deus dos Hebreus, diz o seguinte: deixe que o meu povo saia do país a fim de me adorar, pois desta vez eu vou fazer todas as minhas pragas caírem sobre você, sobre os seus funcionários e sobre o seu povo, para que você fique sabendo que em todo o mundo não há ninguém como eu. Se eu tivesse atacado você e o seu povo com doenças, você já teria sido completamente destruído. Mas estou deixando que você viva, para mostrar a você o meu poder e para fazer com que o meu nome seja conhecido no mundo inteiro. Você ainda continua orgulhoso e não quer deixar o meu povo ir. Porém amanhã, a esta hora, eu vou fazer cair uma chuva de pedra tão forte como nunca houve igual em toda a história do Egito. Portanto, agora, mande recolher o seu gado e tudo o que você tem no campo. Se as pessoas e os animais que estiverem no campo não forem para casa, quando cair a chuva de pedra, todos eles morrerão. Alguns funcionários do rei ficaram com medo daquilo que o Senhor tinha dito e levaram seus escravos e seus animais para os abrigos. Mas os que não deram atenção ao que o Senhor tinha dito deixaram seus escravos e os seus animais nos campos. Então o Senhor Deus disse a Moisés: levante a mão para o céu, e cairá chuva de pedra em toda a terra do Egito. Cairá sobre o povo, sobre os animais e sobre todas as plantas do campo. Moisés levantou o bastão para o céu, e o Senhor mandou trovões, chuva de pedra e raios sobre o país. Ele fez cair uma pesada chuva de pedra sobre todo o Egito, e a chuva e os raios caíram sem parar. Essa foi a pior tempestade que o Egito já teve em toda a sua história. Em todo o Egito, a chuva de pedra acabou com tudo que estava no campo, incluindo as pessoas e os animais. Destruiu todas as plantas e quebrou todas as árvores. Somente na região de Goze, onde estavam os israelitas, a chuva de pedra não caiu. Então o rei mandou chamar Moisés e Arão e disse: desta vez eu pequei. O Senhor Deus é justo. Eu e o meu povo somos culpados. Orem ao Senhor, chega de trovões e de chuva de pedras. Eu os deixarei ir. Vocês não precisam esperar mais. Moisés respondeu: quando sair da cidade, eu levantarei as mãos em oração a Deus, o Senhor. Os trovões vão parar e não haverá mais chuva de pedra. Isso para que o Senhor, ó rei, fique sabendo que a terra é de Deus. Mas eu sei que o Senhor e os seus funcionários ainda não temem a Deus, o Senhor.
O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já estava com espigas, e o linho estava em flor. Porém o trigo e o centeio não foram destruídos, pois ainda não haviam brotado. Depois de ter estado com o rei, Moisés saiu da cidade e levantou as mãos em oração a Deus, o Senhor. Aí os trovões, a chuva e a chuva de pedra pararam. Porém, quando o rei viu que tinha parado de chover e que não trovejava mais, nem caía chuva de pedra, ele tornou a pecar. Ele e os seus funcionários continuaram teimando. E como o Senhor tinha dito por meio de Moisés, o rei não deixou que os israelitas fossem embora. A oitava praga, os gafanhotos. Capítulo 10. O Senhor disse a Moisés: vá falar com o rei, pois eu fiz com que ele e seus funcionários continuassem teimando, para que eu pudesse fazer esses milagres no meio deles. E também para que você pudesse contar aos seus filhos e aos seus netos como eu zombei dos egípcios e quantas coisas espantosas fiz no meio deles. Assim vocês ficarão sabendo que eu sou Deus, o Senhor. Moisés e Arão foram falar com o rei do Egito e lhe disseram: o Senhor, o Deus dos hebreus, diz isto: até quando você vai continuar não querendo se humilhar diante de mim? Deixe que meu povo saia do país a fim de me adorar. Senão, amanhã eu vou trazer gafanhotos para o seu país. O chão não poderá mais ser visto, pois eles cobrirão a terra do Egito. Eles comerão tudo que a chuva de pedra não destruiu e até as aves que sobraram. Eles encherão as suas casas, as casas de todos os seus funcionários e de todo o seu povo. E essa desgraça será pior do que tudo o que o seu país e os seus antepassados já viram. Moisés disse isso e saiu do palácio. Então os funcionários do palácio disseram ao rei: até quando esse sujeito vai ser um perigo para nós? Deixe que os homens vão embora, para adorarem ao Senhor, o Deus deles. Por acaso o Senhor não sabe que o Egito está arrasado? Aí Moisés e Arão foram levados de novo até a presença do rei. E esse lhe disse: vocês podem ir adorar ao Senhor, seu Deus, mas eu quero saber quem é que vai. Moisés respondeu: iremos todos nós, com as nossas crianças e os nossos velhos. Levaremos os nossos filhos e filhas, as nossas ovelhas e cabras e o nosso gado, pois temos de dar uma festa em honra de Deus, o Senhor. Então o rei disse: pois que o Senhor vai com vocês, mas não vou deixar de jeito nenhum que vocês levem as suas mulheres e os seus filhos. É claro que vocês estão planejando uma revolução. Não, somente os homens podem ir adorar ao Senhor, se é isso o que vocês querem. E Arão e Moisés foram expulsos da presença do rei. Aí o Senhor Deus disse a Moisés: estenda a mão sobre o Egito, para que venham gafanhotos. Eles virão e comerão todas as plantas da terra, tudo o que a chuva de pedra não destruiu. Moisés estendeu o bastão sobre o Egito, e o Senhor mandou do leste um vento que soprou sobre o país o dia inteiro e a noite inteira. Quando amanheceu, o vento tinha trazido os gafanhotos. Eles se espalharam sobre todo o Egito e invadiram toda aquela região em quantidades enormes, como nunca havia acontecido antes e nunca mais acontecerá. Eita. Eles cobriram de tal maneira o chão, onde este ficou preto. Devoraram toda a vegetação e todas as frutas das árvores que haviam sobrado da chuva de pedra. Em todo o Egito não sobrou nada, nada verde, nas árvores e nas plantas. Então o rei mandou chamar imediatamente Moisés e Arão. Ele disse: eu pequei contra o Senhor, seu Deus, e contra vocês. Agora peço que perdoem o meu pecado, ainda esta vez, e que orem ao Senhor, seu Deus, para que ele tire de mim esse castigo terrível. Moisés saiu do palácio e orou a Deus, o Senhor. Aí o Senhor fez soprar um vento oeste muito forte, que levantou os gafanhotos e os jogou no mar vermelho. E não ficou um só gafanhoto em todo o Egito. Porém o Senhor fez com que o rei continuasse teimando, e esse não deixou que os israelitas fossem embora. A nona praga, a escuridão. Então o Senhor Deus disse a Moisés: levanta a mão para o céu, a fim de que em todo o Egito haja uma escuridão tão grossa que possa até ser tocada. Eita! Moisés levantou a mão para o céu, e durante 3 dias uma grande escuridão cobriu todo o Egito. Os egípcios não podiam ver uns aos outros, e naqueles dias ninguém saiu de casa, porém em todas as casas dos israelitas havia claridade. Aí o rei mandou chamar Moisés e lhe disse: vocês podem ir adorar a Deus, o Senhor. Levem também as suas mulheres, os seus filhos, mas as ovelhas, as cabras e os gados ficaram aqui.
Moisés respondeu: nesse caso, o Senhor deveria nos dar os animais para oferecermos em sacrifícios e queimarmos em honra do Senhor, o nosso Deus. Nós não queremos isso. Nós vamos levar também os nossos animais, e não ficará nenhum, pois temos de escolher alguns para usá-los na adoração a Deus, o Senhor. Enquanto não chegarmos lá, não saberemos quais os animais que deveremos oferecer em sacrifício ao Senhor. Porém, o Senhor fez com que o rei continuasse teimando. E esse não deixou que os israelitas saíssem do Egito. O rei disse a Moisés: saia da minha presença e nunca mais apareça aqui. Pois, no dia em que tornar a me ver, você morrerá. O Senhor está certo, respondeu Moisés. Nunca mais eu o verei. Uau. O que vamos falar hoje? Já sabes? Não, eu quero que você fale. A minha cabeça, ela tá a 1000 por hora. A 1000 por hora, porque que rei teimoso, né? A gente meio que ele falava, meio que ele aceitava e depois desistia. É como se ele estivesse fazendo hora, né? Com a galera do povo de Deus ali, né? A gente tem duas questões aqui, que inclusive são questões que causam discussões, né? Teológicas. Foi Faraó que não quis, foi Deus que fez com que Faraó não quisesse. E a gente tem essa passagem aqui na Bíblia, o Senhor falando que faria isso, que endureceria. Mas eu entendo que ele fala aqui, acho que no capítulo, não sei se é no 9, acho que no 10, que ele fala que faria isso para que as gerações falassem como ele foi Deus, né? Como ele agiu. Eu vou tentar ser imparcial, certo, tá? Dentro dessa questão. Porque o que o texto me mostra, dentro do contexto que nós lemos, quando as pragas se iniciam, a gente tem até a segunda praga, os magos do Egito, fazendo as mesmas coisas que Moisés e Arão fizeram. Até a segunda praga. Exatamente. A partir da terceira praga, eles já não conseguem mais. Mas já falaram para o rei, deixa aí. Sim. Então, o que a gente tem aqui? Primeiro, nós temos um confronto de poderes. Nós temos o poder de Deus e o poder dos deuses do Egito. Então a gente vai ter aqui um início da batalha dos deuses, não é verdade? A batalha das concepções, a batalha das crenças, a batalha das tradições. A gente tem o início de tudo isso acontecendo. E o que eu percebo? Eu percebo que muito mais do que libertar o povo do Egito, Deus queria se revelar ao Egito. E algo acontece que me chama muito a atenção, desconsiderando o fator de que foi Faraó que não quis, foi Deus que endureceu. Eu vou levar para o conceito de Deus chamar a responsabilidade para mim. Vamos lá. Quantas vezes as pessoas fazem votos com Deus diante de situações calamitosas? Porque é isso que acontece com o Faraó. Ele está tomado de soberba, de prepotência, de orgulho. Então Deus vem e trata com ele. E aí eu acredito que a gente já consegue ter um vislumbre. Por que provavelmente Deus possa ter, no caso, endurecido o coração de Faraó? Porque a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Então o próprio Deus endurece o coração de Faraó para que Faraó descobrisse quem Deus é de verdade. E para que a manifestação da glória de Deus, do poder de Deus, viesse a quebrar todo aquele orgulho de Faraó. Então a gente vê muitas vezes pessoas cheias de soberba, cheias de arrogância, cheias de orgulho, que estão resistindo ao agir de Deus. Por causa de suas crenças, por causa de suas tradições, por causa de sua religião herdada. E muitas vezes essas pessoas estão se impondo contra o agir de Deus. E aí o que Deus faz? Deus permite que ela se endureça, mas para que ele se manifeste. E aí o que acontece com o Faraó? Faraó falava, quando via as coisas acontecendo, fugindo do seu controle. Agora, os deuses que ele conhecia, a mágica, o poder que os magos dele tinham, não podiam mais fazer nada por ele. Aí agora ele vai e recorre a Deus. E é o que muitas pessoas fazem. Elas tentam de todas as maneiras, por todos os caminhos, reconhecer o senhorio de Deus. Antes de reconhecer o senhorio de Deus.
E aí a palavra diz que Faraó, a primeira vez, não, eu vou deixar vocês irem. Aí muda de ideia. Vai lá, ora ao Senhor que eu vou deixar vocês irem. Quantas pessoas... porque se Deus me abrir a porta de emprego, eu vou ser fiel. Eu vou honrar ao Senhor. Aí Deus abre a porta de emprego, a pessoa honra tudo, menos a Deus. Porque se Deus me der um casamento, eu vou ser fiel ao Senhor. Eu vou honrar o Senhor. Aí Deus dá o casamento. Desaparece. Aí Deus sai do lugar de Deus e o marido ou a esposa toma o lugar de Deus, se torna um ídolo. Aí aquela derrota terrível. Porque se Deus me curar da minha doença, eu vou servir o Senhor. Aí Deus cura, vai pular carnaval. Enfim, resumindo, né? A situação, muitas vezes... É a mesma situação nos dias faz de hoje. com que as pessoas tenham uma postura, façam um voto, ou então depois fica negociando. Não, eu vou deixar vocês irem, mas vão e voltem. Não, eu vou deixar vocês irem, mas vão só os homens, as mulheres e as crianças ficam. Depois deixa os animais. Não, eu vou deixar vocês irem, mas deixa os animais. E é sempre assim. Não, eu vou fazer, mas eu vou fazer desse jeito. E aí, querida, a gente quer falar com você hoje dizendo o seguinte. Você tem algum voto que você fez a Deus? Corre. Coloca o seu voto em dia com o Senhor. E eu não estou falando de voto de dinheiro, não. Estou falando de voto no sentido geral. Em todas as áreas da sua vida. No seu casamento, na sua vida profissional, na sua vida ministerial, na sua vida espiritual. Coloca Deus como centro da sua vida. Deixa Ele ser o Senhor. Deixa Ele ser o Senhor. Não espera que pragas piores venham para que você se converta de verdade. Não espere que pragas piores sejam derramadas sobre a sua vida, sobre a sua casa, para que você venha reconhecer o senhorio de Deus. Porque muitas vezes Deus permite que essas coisas aconteçam para manifestar o seu amor. A Bíblia diz que Deus não nos trata como bastardos, mas como filhos. E todo pai disciplina o filho que ama. E se a gente não aceita a disciplina é porque a gente é bastardo. Então, aceite a disciplina do Senhor, corrija-se dentro daquilo que o Senhor está te chamando. Ninguém precisa ser profeta aqui para dizer, eis que te digo é isso. Não, você sabe. Sua consciência sabe exatamente o que você precisa mudar. Fala, né? A luzinha acendeu, o sininho está batendo. E o que você precisa consertar. Conserta. Porque é o início de uma nova década. Escolha viver essa década no temor do Senhor. Não espere que outras pragas, outras situações, circunstâncias venham. Cumpra os seus votos. Se achegue a Deus, porque Ele tem grandes coisas para fazer na sua vida. Amém. Deixe o Senhor ser Senhor na sua vida, nas suas decisões, no seu caminho. E é isso. Então, até agora, Êxodo 11. Até lá.